Vamos de pé, irmãos, abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 17 até o final do capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 12, do verso 17 até o verso 21. Romanos capítulo 12, do versículo 17 até o versículo 21. Você achou? A palavra de Deus diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração essa noite, Pai. Quebra, Senhor, todo conceito errado dentro de nós, que a tua palavra nos traga correção, nos traga direção. Fale profundamente, Pai, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua vontade. Dá-me a unção do Espírito Santo para quebrar as barreiras, os impedimentos, Pai, para que o teu povo ouça a tua voz esta noite na tua casa, porque a tua voz é o que queremos ouvir, Pai. Fala conosco, meu Deus, muda, transforma a nossa vida e que nós sejamos sensíveis à tua voz e submissos à tua vontade. Assim eu te peço, Pai, a tua bênção sobre esta ministração, orando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Amados, há uma doutrina bíblica que ela tem sofrido muito preconceito nesses dias que nós vivemos. Há uma doutrina bíblica que afirma que o homem, ele nasce com uma natureza tendenciosa para o mal. O homem não nasce bom, como muita gente hoje afirma. A doutrina bíblica é que nós nascemos sob o pecado, mas o tempo moderno, os dias atuais, as filosofias desse mundo, querem exatamente afirmar o contrário disto. Há muitas correntes que afirmam que não, o homem ele nasce bom, e a maldade é um produto do meio em que ele vive, da sua criação, do como ele foi criado, então ele produzirá mais tarde a maldade, dependendo desta criação. Esta é a afirmação de muita gente. O humanismo ele tenta passar essa mensagem de que a maldade é apenas um produto do meio, mas que o homem é essencialmente bom. Irmãos, eu fico com a palavra de Deus. Não me importa o que digam qualquer uma pessoa, seja ela culta ou não, se ela fala contrário à palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus afirma é que nós nascemos exatamente com uma tendência para o mal. E isto se comprova se fizermos uma análise isenta, não é? E pudermos observar o comportamento das pessoas. Alguém diria, mas um bebezinho, ele é bonzinho. É claro, um bebezinho ele não consegue ainda expressar a natureza do mal que já nasce com ele, mas quando cresce um pouquinho mais, é muito comum a gente observar como a maldade ela é implícita na vida do ser humano. Deixa algumas crianças pequenas sozinhas e fica observando de longe para você ver o tipo de interação que vai haver entre elas. Será que elas farão carinho
umas nas outras? Ou tirarão os olhos umas das outras? O que você acha que vai acontecer? Deixa algumas criancinhas lindas, inocentes, bonitinhas, juntinhas, e elas certamente tomarão uma o que é da outra, brigarão pelas coisas, e arranharão, e botarão o dedo no olho, e tantas destas coisas. Por quê? A natureza nossa é a natureza do mal, é a natureza do pecado. Então, é isto que a Bíblia afirma a respeito disso. É verdade que o homem, ele tem muitas coisas boas. O homem tem a capacidade de produzir muitas coisas boas. Nós temos uma capacidade enorme de superação. O ser humano, quando ele quer fazer alguma coisa, ele consegue fazer alguma coisa. Ele consegue se superar. Ele consegue, quando está empenhado, produzir coisas muito boas. Nós também temos visto isto. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, vem do Pai das luzes. Não é isso que diz a palavra de Deus em Tiago 1,17? Então, irmãos, o que diz a Bíblia é que se alguma coisa boa o homem produz, isso não vem do homem, não é da sua natureza, mas é um dom de Deus. É verdade que o homem, com o seu conhecimento, com sua ciência, tem feito muitos progressos. Nós hoje estamos vivendo a época da tecnologia, não é verdade? Quantos progressos nós temos hoje presenciado? Em todas as áreas. Na área tecnológica, coisas maravilhosas estão acontecendo. Na área da saúde, na medicina, muitos progressos também foram alcançados. São coisas boas, concorda comigo? Antigamente se morria de doenças que hoje cura-se com um comprimido, não é? Mas muitos progressos o homem também tem feito hoje em dia. Olha para o homem com relação a ele próprio, seu corpo, como tem se aperfeiçoado. Olha para os esportes, como o homem tem evoluído, batido recorde em cima de recorde. Você já viu isso? Já reparou? Então há coisas boas também que o homem é capaz de fazer e é capaz de progredir. A única coisa que o homem não consegue é superar a sua tendência para o mal. Sozinho, o homem não tem esse poder, irmãos. Superar essa natureza humana com a qual ele foi concebido e cresceu e crescemos todos com ela. Então, esta tendência da natureza humana, do mal, para a maldade, o homem não consegue superar sozinho, por mais que ele se esforce para se tornar bom. Isto, queridos, é uma realidade que a Bíblia também afirma para nós. Uma vez um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre. A primeira coisa que Jesus disse para ele foi: não, bom é meu Pai que está nos céus. Então, Jesus deixou bem claro essa doutrina também, essa doutrina bíblica, de que o homem nasce intrinsecamente mal, não é? E ele não consegue superar essa tendência para o mal sozinho. A própria palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo, eu quero ler contigo Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19, que esta tendência nos acompanha até depois da conversão. Embora nós vamos ver aqui que Deus fez maravilhas quando nos converteu. Romanos 7, versículo 18 e 19. Veja só o que está escrito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, que Paulo disse, não habita bem nenhum. Você entendeu isso? Nenhum. Na carne não habita nenhum bem. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quem está dizendo isto? O apóstolo Paulo, irmãos, que também lutava dia a dia contra esta natureza humana que habita em nós por toda a vida. Então o homem, ele sozinho não consegue vencer essa tendência para o mal, essa tendência da natureza humana. Por mais que ele queira se isolar, se santificar, esta tendência vai certamente se manifestar, a ponto de muitas vezes querermos fazer algo bom, mas não conseguirmos realizar aquilo que intentamos fazer.
Então é um problema que acompanha o homem em todo o tempo. Então, temos que aprender a vencer o mal. Vencer essa tendência maligna. E isto não é nada fácil, porque muitas vezes nós nos acostumamos com esta natureza humana. Nós nos acostumamos com os efeitos que ela produz em nossa vida. Você quer ver um exemplo? Quando fazemos algo de errado, muitas vezes logo damos a desculpa: a carne é fraca. Já ouviu essa desculpa? Já ouviu? O apóstolo Paulo disse: na minha carne não habita bem nenhum. Não há nada de bom na carne. Então, se você quer tirar da carne alguma coisa boa, está perdendo o seu tempo. A tendência para o mal, ela certamente vai nos perseguir muitas vezes. E nós temos que aprender a lidar com isto. Porque, ainda mais quando sofremos algum mal, aí então é que este mal quer se manifestar ainda mais na nossa vida. Quando nós sofremos algum mal, parece que esse desejo fica ainda mais forte dentro de nós. O desejo de manifestar o mal, porque achamos que temos o direito de também praticar o mal, já que fomos vítimas de algum mal. É aquela história do bateu, levou, né? Olho por olho, dente por dente. Então queremos imediatamente revidar o mal que nos foi feito, porque nos achamos vítimas de algum mal. Então, imediatamente queremos manifestar essa natureza humana, revidando, pagando na mesma moeda. Agora, o que acontece, queridos, é que quando o Senhor nos salvou, o Senhor fez algo muito profundo na nossa vida. A salvação não é apenas um livramento do futuro, mas também algo que Deus faz no presente. A Bíblia diz que quando o Senhor nos salvou, Ele nos deu uma nova natureza. A natureza humana continua ainda permeando a nossa vida, mas o Senhor nos deu uma nova natureza no Espírito. E você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, a carne, sempre sofrerá. Por isso Paulo disse: na carne não habita bem nenhum, mas no Espírito as coisas aconteceram. Veja, o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então foi uma obra que Deus fez no nosso espírito e nos deu, segundo a palavra de Deus, uma nova natureza. Leia comigo o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, diz a Bíblia. Então, o que a palavra de Deus está afirmando, que Deus, quando nos salvou, nos fez participantes da sua natureza no nosso espírito. E este fortalecimento do nosso espírito é que nos capacita a vencer a carne. Não diz a Bíblia que a carne milita contra o espírito? Que é uma luta constante, aquela luta que Paulo estava narrando. Eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Essa é a luta da carne contra o espírito. Mas fortalecidos no espírito, pela nova natureza, a natureza de Deus, que agora habita em nós, nós fomos capacitados a vencer o mal. Você está entendendo isso, meu irmão? É possível vencer o mal? O que você acha? Ou vamos nos acostumar com o mal de tal maneira a dizer: a carne é fraca, por isso que de vez em quando eu faço umas maldades. Será que será esta a nossa reação? A nossa palavra será esta? Como a carne é fraca, de vez em quando eu me dou o direito a fazer umas maldadezinhas. Não, irmãos.
A Bíblia diz que o Senhor veio para destruir as obras do diabo. E o diabo é o autor do mal. Ele é aquele que sempre está destilando o mal sobre a vida das pessoas. Então Deus nos deu a condição de vencermos o mal ao nos dar uma nova natureza. Então, se nós sofremos algum mal, nós não podemos permitir que esse desejo se torne ainda mais forte dentro da gente, porque agora temos uma natureza divina que pode, por causa do nosso espírito fortalecido, mudar completamente esta situação. Quando Deus nos salvou, Ele nos deu essa nova natureza. E é nela que você agora precisa viver. Então, por causa dela, nós podemos vencer o mal. E se você quer vencer o mal, não é com a sua força de vontade que você vai conseguir, não é policiando a sua carne que você vai conseguir, mas é pelo Espírito. O Espírito que revelou a palavra. É por Ele agindo e atuando, sendo soberano sobre a tua vida, que você vai vencer. Não é dizendo a carne é fraca e agindo pela carne que você vai vencer, mas é exatamente fortalecendo o Espírito, pela palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito, que você vencerá. Não é olhando para o que os outros fazem, mas é olhando para o que a Bíblia diz. É assim que a gente vai vencer. Não é olhando para o que a maioria faz. A maioria faz assim, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, faça diferente. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito que hoje habita dentro de você, que te deu uma nova natureza. Então é com esta inspiração da palavra de Deus que nós vamos descobrir aqui o que fazer para vencer o mal. E o que a Bíblia nos diz com relação a vencer o mal? Trabalhar contra essa natureza humana que habita dentro de nós. Ir contra ela. É muito fácil identificar qual é a atitude da natureza humana. Basta você olhar para a maioria das pessoas. Por isso você não pode agir como a maioria das pessoas. Nós somos minoria. Entendeu isso, irmãos? Nós não somos a maioria. Nós nunca seremos a maioria. O Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós somos poucos, nós somos diferentes, nós somos minoria. Então não é olhando para o que a maioria faz que nós vamos identificar muito bem o que é a natureza humana. Qual é a resposta do ímpio? Qual é a reação do ímpio? E você, como crente, não pode se dar o direito de ter uma reação de ímpio. E depois dizer, não, é porque a carne é fraca, afinal de contas ninguém é de ferro. Você não é de ferro, mas você tem um Espírito Santo dentro de você. Você tem uma diferença enorme para as outras pessoas. O Espírito de Deus habita em você. A Bíblia diz, você é templo do Espírito Santo. Então, isto tem que ser suficiente para refrear esta carne maligna que habita dentro de você. Isto tem que ser suficiente para que você vença essa tendência natural da sua carne que é descontrolada. Entenda isso, irmãos. Olhe para a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dizer. E aí eu li com você no início um texto do apóstolo Paulo. E esse texto do apóstolo Paulo vai nos dizer o que fazer para vencermos a carne. Volta comigo a Romanos capítulo 12 e vamos ver o versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Como que você vai vencer o mal se utilizando do mal? Será que é possível, irmãos? Vencer o mal usando o próprio mal? O que Paulo está dizendo para nós, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, está dizendo, faça diferente. Porque no mundo, a maioria faz assim. E quando alguém faz algum mal, retribui com o mesmo mal. Com a mesma maldade, com a mesma intensidade que é própria da natureza humana, mas não da natureza divina. Então, o que Paulo está aqui dizendo pelo Espírito Santo é que para vencer o mal, você precisa quebrar a corrente do mal. Qual é a corrente do mal? É esse mal de moto contínuo. Faço o mal, você faz o mal para mim. Faço o mal para você, você faz para mim, fazemos para os outros e o mal vai se multiplicando.
Isso é a corrente maligna. O que Paulo está dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo é: quebre essa corrente. O que o Espírito Santo está dizendo para nós: se você quer vencer o mal, pare de pagar na mesma moeda. Parece que quando a gente pensa em vencer o mal, a gente pensa em vencer Satanás. Porque Satanás é o mal, é a personificação do mal. Luta com o diabo. Tem gente que amarra o diabo, já viu? Coitado do diabo, amarra, desamarra, amarra, mas nunca prende ele, né? É uma amarração meio fraca, porque ele está sempre solto por aí, fazendo tudo que lhe dá na telha, né? E a gente fica preocupadíssimo com o diabo, e vai ver diabo em tudo que é lugar. Mas quando alguém faz o mal a você diz: foi o diabo que usou aquela pessoa, então eu vou arrebentar aquela pessoa. E aí? Você está sendo um instrumento de quem? Do mesmo Satanás que você quer amarrar. A pessoa quer amarrar Satanás, mas parece que amarra nela mesma, né? É engraçado isso, né? Está amarrado, o diabo amarra em volta dela, vai andando, ele vai junto. Porque ela reage dessa maneira. Quando lhe fazem mal, ela paga com mal. Então quem venceu? O mal. Foi o mal que venceu, foi o mal que fez isso. Então o que Deus está dizendo para você, você que tem a natureza de Deus, a natureza divina, não pague na mesma moeda. Não use a moeda maligna. Não use as mesmas armas do diabo. Não pague na mesma moeda, porque Jesus ensinou desta forma. Leia comigo Mateus capítulo 5. Olha só o que Jesus ensinou. É a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito. Mateus capítulo 5, versículo 39 ao versículo 41. Jesus ensinou assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Você viu o que Jesus ensinou? Jesus ensinou isso. O mal estão tentando fazer contra você, mas você não devolve o mesmo mal. Você entrega a Deus. Vai te obrigar a andar 1 milha? Ande 2. Vai te tirar a túnica? Entrega a capa. Faça diferente. Não alimente a corrente da reação. Não alimente pagando o mal com o mal. Mal é mal. Amém? Não importa quem o faça. Parece que a gente imagina que o mal só é mal quando quem está fazendo é o mal, o malvado. Quando uma pessoa boa faz o mal deixa de ser mal porque foi feito por uma pessoa boa? Não, mal é mal. Não importa quem está fazendo mal. Seja ele feito por um ímpio, seja ele feito por um crente. Mal é mal. Não importa quem está fazendo, quem o está praticando. Então é disso que Deus está falando com a gente. Porque você quer vencer o mal? Então você precisa aprender a quebrar essa corrente. Volta lá em Romanos 12 e vamos ler o que Paulo diz no versículo 18. Ele diz: se possível, quando depender de vós, tende o que, irmãos? Paz. Com quantas pessoas? Com todos os homens. Quando depender de vós, tende paz com todos. Você quer vencer o mal? Busque a paz. Busque a paz, porque a paz impede a proliferação do mal. Busque a paz com todas as pessoas e faça aquilo que depende de você. Como diz a Bíblia, no que depender de você. E aí alguém sempre vai me dizer nessa hora: pastor, mas tem coisa que não depende de mim, porque tem gente que não quer paz. Tem gente que você oferece paz, ela não quer. Já viu isso? Tem realmente, né? Tem gente que quer guerra. Ela não quer nem saber de paz, mas ela já chega buscando guerra. Mas, irmão, não adianta você argumentar isso. Sabe por quê? Porque Deus não está falando das outras pessoas. Deus está falando com você. No que depender de quem? De você. Tenha paz com todos os homens. Não é daquele que não quer paz que Deus está falando, daquele que quer birra, guerra, daquele que é implicante. Não.
Deus está falando, no que depender de você. Faça tudo que estiver ao seu alcance, tudo que estiver na dependência da sua atitude, da sua reação, para que você tenha paz. Ele não está falando dos outros, ele está falando de nós. O problema é que a gente sempre olha para os outros. É terrível. Nessa questão de comportamento, nós sempre nos comparamos com os outros. E como é que eu vou me comparar com alguém que nem salvo é? Como é que eu vou me comparar? Presta atenção nisso. Eu sempre costumo dizer, quando as pessoas conversam comigo, até em gabinete pastoral, falando de alguém e tal, essa pessoa que você está falando, ela é crente? Não, ela não é crente. Então, ela está agindo normalmente. Eu não espero nada dela. Eu não espero que ela haja diferente. Quem eu espero que haja diferente é você que se diz crente. Você que tem que ser diferente. Essa pessoa, não adianta ficar falando dessa pessoa, mas a pessoa é isso, é aquilo outro. É a natureza dela. Ela é assim pela natureza dela. É aquela história do escorpião que pediu carona no outro bicho. Todo mundo já conhece isso, né? O escorpião pediu carona para atravessar o rio nas costas, sei lá, diz um bicho aí do sapo. É do sapo. Pode ser qualquer bicho, serve, mas do sapo. Sapo, me ajuda a atravessar o rio. Aí o sapo disse, não, você vai me morder, vai me picar, eu vou morrer. Não, eu quero atravessar esse rio, me ajuda. Aí o sapo, tanto que ele implorou, levou. Chegou lá do outro lado, o escorpião no sapo. O sapo, poxa, mas você prometeu. Eu não posso fazer nada, é a minha natureza. A minha natureza é assim. Faz parte da natureza. Não dá. Essa é a natureza do mal, que habita em todos aqueles que não conhecem a Cristo. Mas em nós habita uma nova natureza. Você entende isso? É o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode conhecer, diz a Bíblia. Como é que o mundo não pode conhecer? Então como é que eu quero que alguém faça alguma coisa boa no mundo? Só posso querer que alguém faça alguma coisa boa se for crente. Se não for, não espero nada de bom. Não espero. Espero só a manifestação da natureza. Então o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, se possível, no que depender de você, Deus está falando contigo, não com os outros. Tenha paz. Seja você um agente da paz. E olha, Jesus chama de felizes quem promove a paz. Volta lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. O que Jesus diz, hein? Mateus capítulo 5, lá no início, bem-aventurados, cadê? Os pacificadores, versículo 9, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, quer dizer, felizes. Os pacificadores, os que promovem a paz. Qual a característica deles? Serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Crente. João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem crê. Foi feito filho porque creu e recebeu Jesus como seu Senhor. Então, um filho de Deus tem que ser um pacificador. E quem é um pacificador é bem-aventurado, é feliz. No que depender de você, tenha paz e você será feliz. Busque a paz com as pessoas. Coisa mais triste do mundo, irmão, é ver um crente encrenqueiro. Primeiro eu já começo a desconfiar que esse tal não é crente. Porque dá para existir crente encrenqueiro? Não combina, né? Crente é pacificador. Filho de Deus é de paz. Filho de Deus que vive buscando guerra, vive brigando na feira, na fila do ônibus, no banco. Peraí, tem uma coisa errada aí. Não é bem filho de Deus, deve ser bastardo, né? Fala sério. Não é bem filho, né? Porque filho é pacificador. Busca paz, dá o lugar para o outro. Não sai no supapo com ninguém. Não reivindica os seus direitos batendo em todo mundo. É filho de Deus. Está entendendo? No que depender de você, tenha paz com todos os homens.
com todos os homens. É o que diz a Bíblia. Versículo 19, volta lá, veja o que diz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja só o que Deus está dizendo para você aqui. Primeira afirmação do Senhor, não se vingue, dê lugar à ira. E qual o motivo? A mim pertence a vingança. Conselho de Deus para você que quer vencer o mal. Não roube a Deus. Você entendeu? Tem gente que acha que só rouba a Deus no dízimo, né? Porque está escrito lá em Malaquias 3, roubará o homem a Deus. Você rouba a Deus em tudo aquilo que você usa sem a permissão. Por quê? A vingança, diz a Bíblia, pertence a quem? A Deus. Se você se vingar, você pediu emprestado a Deus, é isso? Senhor, me empresta a vingança aqui que eu vou lá me vingar. Não, você não pediu emprestado. Porque se pedisse, Deus não te emprestava. Pertence a Ele, Ele não empresta para ninguém. Se usou uma coisa que não é sua, sem pedir emprestado, qual o nome que tem isso? Roubo. Então você é um ladrão. Se você se vinga, você é um ladrão. Você não é uma vítima que se vingou por força das circunstâncias, por causa da natureza humana, porque a carne é fraca. Você é um ladrão. Tua carne é bem fortezinha, porque fez você se tornar um ladrão. Quem se vinga está roubando de Deus, porque a vingança pertence a Deus. Então, aquele que toma o que é de Deus está roubando a Deus. Conselho para você que quer vencer o mal, pare de roubar a Deus. Pare de roubar. E Deus ainda diz assim, dê lugar à ira. Aí alguém interpretando mal, hermeneuticamente errado, diz, está vendo? Está aqui. Posso me irar. Não. Você não está entendendo a interpretação. Dê lugar à ira de Deus, não a sua. O que Deus está dizendo é o seguinte, não se vingue. Saia do caminho e deixa eu resolver a coisa. Dê lugar à minha ira, é o que Deus está dizendo. Saia você da frente e deixe Deus ir à sua frente. Isso, irmão, é próprio de quem tem fé. Quem tem fé não se vinga. Quem não tem fé faz justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque não acredita na justiça. Por que as pessoas fazem justiça com as próprias mãos? Porque elas não acreditam na justiça. Então, alguém foi lá e matou um parente seu. Você vai lá e mata logo. Por quê? Não, se aquele vai ser preso, depois vai ser solto, e o tribunal vai dar 2 anos, vai estar na rua, então eu vou lá e mato. Por que a pessoa fez isso? Porque ela não acreditou na justiça dos homens. E quando você se vinga, você está fazendo a mesma coisa. Você não está acreditando na justiça de Deus. Você acha, não, eu acho que eu sei fazer melhor do que Deus. Eu tenho uma punição melhor do que aquela que Deus poderia dar. Deus é meio frouxo, sabe? Deus tem uma mania esquisita, quando a pessoa se arrepende, Ele perdoa. Não, Deus não acha que não é legal para ver isso, não. Não é assim que a pessoa pensa? Eu não vou deixar isso com Deus, não, porque Deus é fogo. É igual Jonas, né? Jonas mandou Deus ele falar lá aos ninivitas. Ele não vou não, porque Deus tem mania de perdoar quem se arrepende. Por isso que ele não queria pregar aos ninivitas. Não foi isso que Jonas falou? Não, não vou não, porque eu conheço Deus, Ele vai perdoar esse povo é ruim, esse povo é desgraçado, esse povo prejudica Israel, eu não vou lá pregar para esse povo, porque é capaz dele se arrepender e é capaz de Deus perdoar. Deus é doido. Deus perdoa quem se arrepende. Graças a Deus que Ele é doido, né? Perdoa a gente. Senão a gente está tudo no inferno nessa hora. Sabia? Está todo mundo aqui no inferno ardendo. Mas porque Deus é doido, perdoou a gente. A gente se arrependeu, Ele nos perdoa. E aí o que Deus está dizendo para você? Não se vingue. Deixa com Deus. Você confia em Deus? Se não confia, faz justiça com a tua mão. Se vinga você. Né? Vingança é um prato que se come frio. Deixa comigo. Um dia Ele vai vir aqui comer na minha mão. Um dia, está me tratando mal, mas um dia Ele vai ver.
Parece uma bruxa, né? Parece um mago mexendo um caldeirão. Deixa que eu estou cozinhando aqui o dele. Essas coisas de Satanás, não é? Você é o diabo. Vou amarrar você, hein? A pessoa faz uma coisa dessa, pensa desse jeito, age desse jeito, é o quê? O Satã em pessoa. Balançando um caldeirão. Deixa comigo, quando vier, vai ver. Pensa bem, irmão. Isso cabe na vida de um crente? A gente se vingar. A vingança é de Deus. Pertence a Deus. Ele diz, dê lugar à ira, deixa a minha ira. Não você, deixa a minha. Confia na minha justiça. É o que ele está dizendo. Confia na solução que eu darei para este caso. E a solução nem sempre é estraçalhar o inimigo. É esse o problema. Às vezes a solução é converter o inimigo. Mas a gente está com tanta raiva que a gente não quer que a pessoa se converta. Entendeu? Não acontece isso? Está com tanta raiva daquele que fez mal para você, que se ele converter, você vai, não acredito. Esse eu não chamo de irmão nunca. Não dou a paz do Senhor. O problema é teu. Vai dar o que você não tem? Só pode dar a paz do Senhor quem a tem. É ou não é? Como é que você vai dar o que você não tem? Não tem paz do Senhor para dar, não vai dar, por isso. Porque a solução de Deus é a melhor solução. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Nem sempre se cumpre, porque Deus deu liberdade de arbítrio ao homem. E tem gente que faz questão de ir para o inferno. Aí vai para o inferno. Mas Deus gostaria de salvar. Deus gostaria que houvesse um arrependimento para que Ele pudesse salvar. Então, nem sempre a vingança de Deus é a destruição. Nem sempre é a surra. A vingança de Deus, às vezes, é a conversão daquela pessoa. Então, Deus está dizendo, não roube. Não me roube. Não pegue a minha vingança emprestada sem me pedir. Isso não pode. Não deixe. Não faça. Isso, irmãos. Vingança. Talvez a palavra, ela não seja entendida muito bem por todos nós. Porque, até nesses exemplos que eu estou dando, talvez você pense em vingança apenas como algo grande, como tirar o olho de alguém, como matar alguém, como eu citei aqui ainda há pouco. Mas isso vale para vingança grande e vale para vingança pequena. Ah, qual é a diferença entre vingança grande e pequena? Você vai entender logo. Vingança pequena, não fala comigo, eu não falo com ele. O que é isso? O que é isso? Vingança. Ah, aquela pessoa não fala comigo, também eu vou passar, vou direto, não vou fazer assim. Quando eu passar por ela. Qual o nome disso? Vingança. O nome desse motivo é vingança. A pessoa não fala comigo, eu não falo com ela. Não ajuda no meu ministério, também não ajudo no dela. Isso aqui na igreja está assim. Eu tenho o meu ministério, aquele ali não ajuda no meu, também quando ele fizer um evento, eu não vou no dele, porque eu sou vingativo. Tu é do diabo, é isso que tu é. É, infelizmente, mas acontece? Acontece. Mas é uma vingancinha, sabe? Pequenininha. Irmão, isso vale para vingança grande e vale para vingança pequena. Vale para qualquer tipo de vingança. Falou mal de mim, vou falar mal dele. Vou falar. Vou deixar ele mal porque ele me deixou mal. Como é o nome disso? Vingança. O nome disso é vingança. Não tenta dar outro nome bonitinho. É vingança. É que esses nomes fortes a gente não gosta, né? A gente gosta de um eufemismo. A gente gosta de suavizar a situação. Nome feio, não, vingança. Não é bem vingança, é só uma reaçãozinha. Não, é vingança o nome disso. Tudo isso que eu disse aqui se chama vingança. E quando você faz isso, você está roubando a Deus. E está fazendo justiça com as suas mãos, porque não confia em Deus, não acredita em Deus e não espera em Deus. E para terminar, o apóstolo Paulo diz de novo no versículo 20 e no versículo 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo termina dizendo para nós o último ingrediente para vencermos o mal e aniquilarmos o mal completamente. Além de não pagar o mal com o mal, como Paulo disse no primeiro item aqui no versículo 17, agora ele está propondo algo mais radical ainda. Não é só deixar de pagar o mal com o mal. Agora ele está dizendo, pague o mal com o bem em troca. Isso é o que destrói o poder do mal. Amados, a maior arma que nós temos contra o mal é esta arma poderosa de Jesus. O amor, o bem em troca do mal. Essa é a maior arma que nós temos. E você não tem noção do poder desta arma, do poder que há quando você consegue controlar a tua natureza humana e deixar que a tua natureza divina se manifeste. E ao invés de pagar com o mal que você recebeu, você paga com o bem aquele mal que te foi feito. Aí é o golpe final no mal. É o golpe de misericórdia, como dizem. Aniquila completamente o mal. Quando fazemos o que Paulo está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque essa atitude é tudo que o mal não espera. O mal espera o mal. Pessoas mais esperam o mal. Mas quando elas recebem o bem, elas ficam surpreendidas. Elas se veem surpresas com aquilo que aconteceu e não sabem como reagir. Elas ficam confusas quando isso acontece. Porque ela fez o mal e intimamente ela espera uma reação má da sua parte. Mas quando você reage com o bem, a pessoa fica completamente confusa naquele momento. E esta confusão muitas vezes a leva a um arrependimento. E é isso que constrange a pessoa ao arrependimento. Agora pensa comigo. O que aconteceu quando nós nos convertemos? A mesma coisa. Nós fizemos o mal contra Deus. E Deus não fez o mal contra nós. Ao invés de fazer o mal contra nós, Ele nos deu uma injeção de bem. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange pelo fato dele ter nos amado quando nós éramos ainda pecadores. Esse constrangimento foi produzido porque percebemos, eu não merecia esse amor. Eu era mau, eu fazia maldade, mas ele me amou. E esse constrangimento provocou um arrependimento da nossa parte. Por isso que Deus está dizendo para você, pague o mal com o bem. Porque isto vai produzir na pessoa uma vergonha que talvez a leve ao arrependimento. E quando há arrependimento, está cancelado o mal. Porque quando há arrependimento, há salvação, irmãos. E aí o mal está cancelado. Por isso que Jesus, ao morrer na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós. E ele fez isso tudo por amor. E a Bíblia diz, nesses versículos que a gente leu, que quando pagamos o mal com o bem, fica envergonhado o agressor. E a Bíblia usa aqui uma figura ao dizer que amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O sentido aqui é de que a pessoa vai ficar corada, vermelha, de vergonha pelo mal que praticou. Porque ao fazer o mal, recebeu em troca um bem, uma manifestação de amor, uma manifestação de benefício que ela nunca esperava. E ela, constrangida, terá ou que se arrepender, ou que se distanciar ainda mais. Mas esta é a fórmula de Deus, queridos, para vencermos o mal, e não há outra maneira de vencer o mal. Esta é a vitória definitiva sobre o mal, que
que Deus quer que na sua vida seja praticado. Para vencer o nosso mal, o nosso pecado, sabe o que Jesus fez? Ele nos amou. Para vencer o nosso mal, Jesus nos amou. E por isso ele foi para a cruz, para perdoar os nossos pecados. Por amor, ele nos perdoou. O mal que existia sobre nós foi aniquilado. A natureza divina foi nos dada. E a partir desse dia, ganhamos as condições necessárias para vencer toda forma de mal. Você já tem tudo o que você precisa para vencer o mal. Eu estou falando com os crentes essa noite. Você que é salvo, você já tem tudo o que precisa para vencer o mal. Porque você foi alvo do amor que venceu o mal na sua vida. Agora você precisa apenas propagar isso que você recebeu. Ao invés de pagar o mal com o mal, pague com o bem. Pague com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dê de beber a ele. É o que Jesus está ensinando. É o que a palavra de Deus está ensinando. E foi o que Jesus fez por nós e praticou sobre a nossa vida. Foi isso que Deus fez. E é isso que Ele está querendo de nós. Quer vencer o mal? Não adianta ficar amarrando o diabo. É com atitude que se vence o mal. É com essa atitude de mudança que nós vamos vencer. Jesus venceu por nós. Jesus amou cada um de nós que éramos maus. E por amor, Ele nos tornou vencedores e nos tornou com uma natureza divina dentro de nós. Agora viva como se isso fosse verdade. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Ao que é digno de receber o nosso louvor. Só o Senhor, Ele que investiu na nossa vida, que nos perdoou, Ele nos ensina a perdoar. Amém? Se você está vivendo uma situação na sua vida que você precisa perdoar, uma situação na sua vida que você precisa abrir mão da vingança, quem sabe você até já começou esse processo de vingança. Deus está falando contigo hoje. Jogue isso fora. Abra mão disso e entregue a justiça nas minhas mãos. Curva a sua cabeça aí onde você está. Se é contigo que Deus falou, coloque a sua mão no coração. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero pedir a Deus que agora o amor de Deus possa invadir a sua vida, para que você possa ministrar esse amor àquele que está te fazendo mal agora. A este mal que você está sofrendo, eu quero pedir que o Espírito Santo que habita em você seja maior do que a natureza humana que também te acompanha, para que você possa abrir mão da vingança agora, abrir mão de pagar o mal com o mal e retribuir com o bem. Que agora você possa buscar a paz, que agora você se submeta a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, Pai, que estão vivendo esta luta, que sofreram o mal, e dói, Pai. Eu sei que dói quando sofremos, mas o Senhor também sofreu por nós, e nós não merecíamos, Pai. O Senhor sofreu e nos salvou. Ó Deus, que todo o sofrimento dos meus irmãos agora, seja agora removido pela Tua paz, seja agora removido pelo Teu amor, pela consciência que temos de que o Senhor nos ama, e que esta consciência possa trazer um constrangimento ao nosso coração, para que possamos abrir mão da vingança, abrir mão de pagar o mal com o mal e buscar a paz com todas as pessoas. Vencer o mal é o que o Senhor deseja. Abençoa, Pai, os meus irmãos que precisam vencer o mal essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Um amigo que eu encontrei me
surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Me falei do meu dilema e Ele me escutou. Me falei do meu passado e me perdoou. Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Eu e você. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Obrigado, Jesus. Que pelo servo a própria vida renunciou. Pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. E pelo servo a própria vida renunciou. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que foi feito por nós. Ajuda-nos a viver esse amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.